O livro dos arianos. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Gênesis 5, 1. A Bíblia é o livro da raça ariana. Ela prevê também o tempo de toda a sua existência na Terra, durando 3,5 dias cósmicos ou 7 eras zodiacais. Ao todo, a raça ariana dura aproximadamente 14.000 anos na Terra. Vindo depois uma nova raça humana, mais evoluída e pura de consciência. O livro dos arianos, ou a Bíblia, termina no século XXI, sendo totalmente ultrapassada pela verdade de Cristo e de seus descendentes de sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 54. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas cabeças tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. Desde o início a raça humana é livre. Mas, a raça ariana se contaminou com a impureza de soberba, acreditando em preconceitos de bem e mal. Por isso, morreu para sempre a sua evolução de consciência, ficando afastada do seu juízo divino. Assim, os preconceituosos arianos Adão e Eva não queriam mais se misturar com os outros povos, com as outras árvores genealógicas do Éden. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. O termo Cristo significa ungido, limpo, puro para ir à condição de Deus. E o termo Deus significa uma consciência mais evoluída, adiante de outros seres. Os hebreus sem juízo, adoradores do bezerro de ouro, por serem estúpidos eles receberam as leis místicas de Moisés, para serem presos, contidos pelos medos das superstições. O esclarecido Cristo veio e acabou com toda a lei mística e infantil de Moisés. Portanto, quem paga dízimo é anticristo. A lei de Moisés e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Nem os discípulos perceberam que Cristo tinha afirmado que até João Batista estava fora do reino da verdade de Deus. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Seres puros e conscientes não adoram doutrinas nem têm preconceitos contra pessoas. Não existe religião no Santo Espírito de verdade da unidade do infinito. Inventaram tantas religiões, e nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras inventadas. Insanamente as religiões inventadas discriminam pessoas reais, contra a razão da realidade da vida. O preconceito é maldade e falta de inteligência. O preconceito é uma ilusão de orgulho que afasta a pessoa da realidade da vida e de seus próximos. Pois, ninguém é melhor que o outro, cada um é único, incomparável.
Pessoas esclarecidas não idolatram doutrinas, não seguem sacerdotes, não vão a templos, não fazem ritual, nem pagam dízimo. Pecado é só injustiça, pois a palavra vem de delito. Portanto, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem o direito de censura por ninguém. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Nem existe a teoria reativa e compulsória de reencarnação. As crianças nascem puras, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, sem pecados. Portanto, as crianças vêm sem dívidas passadas. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Surgirá no século XXI uma nova humanidade purificada, vindo um reino unido na divina verdade, sem mais as inúteis religiões nem preconceitos. Profecias são premonições de fatos, provando que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida eterna, sem nenhuma religião. O hominídeo surgiu no sexto dia, ou na era Cenozoica. Surgindo várias raças hominídeas, como os Neandertais, até o Homo sapiens, resultando na raça ariana. O termo ariano significa nobre. A raça ariana se originou na região da Ária, na Mesopotâmia. Essa raça surgiu entre os rios, na estepe ou Éden. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Gênesis 2, 14. Os arianos vieram da tzela ou DNA do hermafrodita Barbelo, na época da civilização Atlântica. Eva era a irmã mais nova de Adão, filhos do hermafrodita Barbelo. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3, 16. Por serem de estatura maior, as dores de parto dos arianos foram maiores, que com as outras raças humanas de estatura menor. Antes do dilúvio, do degelo da última era glacial, que elevou os mares, as tribos tinham os nomes de seus pais. Do tempo de Adão até o dilúvio durou aproximadamente 4.000 anos. As tribos duravam até séculos. Era o livro das gerações de Adão. Por exemplo, a tribo de Sete existiu por 912 anos, do calendário lunisolar, e acabou. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Gênesis 5, 8. Do dilúvio até Cristo se passaram 2 tempos de 4.000 anos cada. Assim, Cristo veio no início do terceiro dia cósmico, 8.000 anos depois do dilúvio. E agora, no século XXI, depois de 3,5 dias cósmicos ou 7 eras zodiacais, no fim dos tempos, a verdade de Cristo é restaurada 2.000 anos após a ele. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, puro, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Daniel 12, 1. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel,
um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Agora no século XXI é restaurada a verdade de Cristo. Cristo ficou mesmo na região da Pérsia. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posta a abominação desoladora, da crucificação de Cristo, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Então ele disse: estes são os dois ungidos, Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 14. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, 4. E, respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9, 12. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Então, depois de 3,5 eras, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas, ficam presos no inferno ardendo com a verdade, para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Mateus 12, 41. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. Apenas 1/3 se salva de consciência, vindo em uma nova raça humana adiante. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, 29. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Ressuscitar é despertar de pura consciência para a realidade da vida, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos. Todo o período durou 3,5 eras, em todas as dimensões, do pretérito espiritual, na terra e no mundo dos mortos, para uma evolução na raça humana. Não existe reencarnação na mesma espécie, não se anda para trás na evolução. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. O ser evolui ou não? Não existe meia salvação de consciência.
Então, salve-se de juízo. Ame a pura consciência sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos.